Neste vídeo agora, vamos fazer um parênteses dentro do exercício para abordar um assunto que faz parte do conteúdo programático da matéria. Se trata das divisões proporcionais, que a gente já tinha iniciado em exercícios anteriores. É a divisão proporcional para módulos ímpares. Nós aprendemos a trabalhar com as diagonais para fazer divisões em módulos pares, múltiplos de 2, mas é possível também fazer divisão proporcional para módulos ímpares. Antes dessa demonstração, vamos fazer a divisão das portas do guarda-roupa usando o ponto de distância, usando o método da forma normal, sem o recurso prático de uma divisão proporcional. Vamos reforçar o conceito do uso do ponto de distância. Nós temos então o volume do armário. As linhas vistas estão reforçadas. As linhas ocultas, vamos aliviar mais a intensidade do traço e identificar elas como linhas ocultas, diferenciando com um tracejado. Vamos deixar apenas a linha do horizonte visível e a linha de terra. Bem, como fazer a divisão usando o método tradicional? Eu devo esclarecer que vou modificar o número de portas, porque o armário que foi apresentado no exercício, ele tem 4 portas. Poderíamos usar as 2 diagonais de forma a dividi-lo como foi aprendido anteriormente. Mas eu vou modificar e vou dividi-lo em 3 portas para a gente entender o método, como funciona o método para divisões ímpares. Bom, normalmente, usando o ponto de distância, a gente vai dividir em 3 partes a profundidade do armário. Rodapé do armário, rodateto do armário. Nós vamos dividi-lo em 3 partes. Não podemos dividir neste plano, porque a divisão com o ponto de distância é feita no rodapé, no limite do espaço que a gente está trabalhando, no rodapé da parede aqui. Então, o ponto de origem da linha de terra da esquerda, ponto 0, é o pé da vertical da quina das paredes. Então, a divisão será feita a partir desse ponto. A profundidade total do cômodo é 2,70. Já foi marcado anteriormente para iniciar o espaço, para iniciar o trabalho. 2,70 foi dividido em 3 partes, então nós vamos ter 3 portas. 2,70 dividido por 3, temos 3 portas de 90 centímetros. Vamos dividir essa profundidade
em partes de 90 centímetros. 90 centímetros. Aqui é o limite de 2,70. Mais 90 centímetros, a gente passa para 1,80 m. E restam os 90 centímetros da terceira porta. 3 divisões. Repetindo, e muito importante, a partir do ponto zero, do início da linha de terra da esquerda, a partir do limite da quina das paredes para fora. Usando o ponto de distância, a gente lança as linhas sem fuga, ponto de distância, transportando a primeira divisão, a primeira porta, até o rodapé. Cortou o rodapé, nós vamos lançar uma horizontal a fim de alcançar o plano onde estão as portas. O plano das portas não é o plano da parede com o rodapé da parede. Ele tem seu próprio rodapé. Então somos obrigados a transportar. Usamos novamente o ponto de distância, é o ponto de fuga das diagonais. Transportamos a segunda medida até o rodapé. E repetimos o procedimento, transportando para o plano das portas, com a régua paralela. Dividimos a reta em 3 partes em perspectiva. Então nós temos a divisão das 3 portas do plano. Dividimos o plano em 3 módulos verticais. Bem, é o uso do método, dividindo na linha de terra e transportando com o PD. Assim nós temos então o guarda-roupa dividido em 3 partes. Porém, o nosso assunto no momento, nesse trecho do exercício, nessa parte do exercício, é conhecer uma forma de divisão proporcional usando uma diagonal. Então nós vamos fazer essa divisão agora. Bem, novamente temos o volume e nós vamos dividi-lo em 3 partes, só que agora a divisão será feita usando uma diagonal. Vamos fazer com que as linhas ocultas fiquem tracejadas para diferenciar e facilitar o entendimento
Bom, o plano a ser dividido, onde vão ficar as portas. Agora podemos esquecer completamente do resto do desenho. Podemos inclusive apagar todas as linhas. A gente não precisa do ponto de distância. A divisão proporcional é aplicada diretamente no plano que a gente vai trabalhar. Então o plano agora está limpo e vamos trabalhar somente nele. Como é feita essa divisão? Vamos dividir em 3 partes. A gente usa uma das verticais desse plano em fuga. Pode ser a última vertical, pode ser a primeira. Vamos escolher a primeira. A segunda, que está em segundo plano. A gente divide ela no número de partes em que a gente deseja dividir a profundidade. São 3 partes, porém nós vamos trabalhar na linha vertical. A altura é a mesma altura do pé direito, que é 2,80. Dividimos em 3 partes, independente da medição que está sendo feita, da medida que a gente fez. Vamos dividi-lo em 3 partes. 2,80 dividido em 3 partes temos 93,33. Bom, é uma medida com uma subdivisão miúda, pequena, mas vamos medir 93,3, 93,3. Temos 3 partes. Podíamos ter usado outra escala, qualquer medida. Aqui eu teria 11,2. Em outra escala eu teria outros 2,20, 2,25. Dividiria em 3 partes. Fizemos a divisão então em 3 partes iguais. Segunda etapa: fugar essas partes na superfície do plano que está sendo dividido. Eu dividi em partes horizontais. Sim, ficou dividido em partes horizontais. Porém, se a gente usar uma diagonal desse retângulo em fuga, a gente consegue a divisão. Uma diagonal intersetou as fugas nesses pontos e ali nós temos condições de lançar as verticais e nós temos o plano dividido em 3 partes, em 3 módulos verticais, usando uma diagonal. Essa diagonal intersetou as fugas, dividindo os espaços verticais em 3 módulos proporcionais em perspectiva. O módulo que está no terceiro plano é mais estreito, a largura do módulo em segundo plano é intermediária e a largura
do módulo em primeiro plano maior, conforme a lógica da perspectiva e na proporção correta na perspectiva, como se tivéssemos medido com precisão usando o ponto de distância. Os métodos de divisão proporcional são regras práticas que vão nos ajudar a agilizar a nossa perspectiva. Com esse método, podemos dividir em partes ímpares e até em partes diferentes. Por exemplo, se eu tivesse intercalado uma divisão fugado ela, teria mais uma divisão. Poderia dividir em quantas partes eu quiser, do tamanho que eu quiser, simplesmente dividindo uma das verticais, fugando essas divisões e usando uma diagonal. Somente uma diagonal. Poderia ter dividido também a linha que está em primeiro plano. Poderia ter medido numa escala qualquer 3,90 dividido por 3, eu teria dividido também a reta que está em primeiro plano e fugado e usado uma diagonal, apenas uma diagonal. Então, quando a gente precisar mais à frente dividir um plano em partes pares ou ímpares, temos duas formas, dois métodos usando a diagonal, em que a gente pode dividir os objetos no lugar que eles estiverem, sem necessidade de usar o método de forma mais demorada, né? São métodos, regras práticas que agilizam o nosso trabalho. Bem, no próximo vídeo a gente vai definir piso, porta e outros detalhes, finalizando sim o nosso trabalho.